Oi, maravilhosas! Tudo bem, meu time? Gente, hoje essa aula vai ser uma coisa, tá? Eu tô tão animada, mas tão animada que vocês não estão entendendo, tá? Montei um material bem especial, bem gostoso, e eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo essa aula vai gostar. Nossa, eu pareci uma pessoa bem que pouco se acha agora, né? Tipo, nossa, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas eu criei essa aula, gente, com algumas perspectivas que eu tenho certeza que vocês vão entender. E quando a gente fala de construir comunidade, eu acho que não tem um assunto melhor para eu trabalhar aqui dentro do Lab, por quê? Querendo ou não, isso aqui é uma comunidade. Então, o que vocês vivem aqui é uma construção de comunidade, né? Eu construí uma comunidade, vocês estão aqui para usufruir dessa comunidade. E eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já conseguiu conquistar boas coisas dentro dessa comunidade. Ou quem chegou por pouco tempo, quem chegou há pouco, ainda está aprendendo como conquistar coisas aqui dentro. E eu acho que cada vez mais vocês vão conseguir tirar essas coisas daqui de dentro. Hoje o tema da nossa aula é um tema muito legal, que é realmente como eu construo essa comunidade, né? Como eu faço isso? Como eu coloco isso pra fora? Então a gente vai falar sobre a novela dos stories, né? Como a gente transforma seguidores em uma comunidade fiel. Eu acredito que vocês já estão vendo a minha tela e só me confirmem se sim, por favor, já estão, né? Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como transformar seguidores em uma comunidade fiel. É uma coisa fácil? Não é fácil. É uma coisa rápida? Não é. Eu sempre falo pra vocês que não vendo fórmulas prontas, né? Acontece bastante aqui. Não existe resultado imediato para uma coisa que vocês vão fazer provavelmente pro resto da vida, que é criar conteúdo, né? Se vocês decidiram estar aqui no digital, pelo menos até onde a gente sabe, essa é a coisa mais moderna que existe, é a forma mais fácil de a gente trazer cliente hoje, usando a nossa própria vontade. Então a gente vai falar sobre construir uma comunidade fiel e, claro, quando a gente tem uma comunidade fiel, a gente tem um risco maior de ter clientes em potencial, tá? Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar. Hoje a gente vai ensinar vocês a usar stories como o principal canal de construção de comunidade, conexão emocional e percepção de autoridade, porque não adianta a gente usar a mesma estratégia nos stories todos os dias. Inclusive, eu acabei de subir uma sequência de stories falando exatamente sobre isso, tá? Sobre usar sempre a mesma estratégia nos stories. Normalmente a galera que não tem resultado com os stories, não tem engajamento, tá sempre batendo na mesma tecla da mesma estratégia. Queria, inclusive, que vocês compartilhassem comigo se vocês sentem que vocês não têm resultado com os stories, ou vocês sentem, não, Gabi, eu tenho resultado, eu tenho engajamento, as pessoas falam comigo. Me contem aí como é que é pra vocês. Como é que tá sendo hoje os stories de vocês? Vocês sentem que vocês têm resultado ou vocês falam sozinhas? Oiê, tudo bem com você? Maravilhosa! Primeira aula ao vivo! Primeira aula ao vivo, cheguei. Seja bem. É, Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho engajamento, só que depende o que que é. Depende, eu digo que é dois pontos, né? Depende. Tem dia que dá um super engajamento, foto, vídeo e coisa, e é muito legal porque se é uma rotina, vou postar algum projeto, é que eu faço scrap, então se eu posto algum projeto que é voltado para o artesanato ou algum projeto pronto, daí as minhas, lindo, lindo, mas não tem uma interação de tipo, um final nisso. Tipo, normalmente, lindo, 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 e segue. E quando eu posto da minha vida pessoal, tipo, vou pra São Paulo, eu vou no final de semana da Rio, meu amigo, aí meu Instagram bomba muito mais do que de fato o que eu posto que seria de interesse delas. Então, Uhum. eu acho que se eu compartilho mais quem eu sou, dá muito mais engajamento do que quando é de fato um post de projeto. Perfeito. A Hillary falou que ela tem engajamento, a Giovanna falou que tem, mas sempre que ela pede para as pessoas falarem algo delas. Isso é um ponto interessante. E a Cami falou: Oi, maravilhosa. Oi, Cami, seja bem-vinda. Então, o que que a gente vai falar? Quando a gente tem poucos seguidores, ou a gente julga pouco, né? Porque poucos seguidores, muitos seguidores é relativo para cada um, né? Vamos lá, já começamos por esse ponto importante. Quando a gente ainda não tem tantos seguidores na nossa própria visão, a gente se incomoda e a maioria de vocês diz pra mim que, Gabi, eu não faço porque eu ainda não tenho tantos seguidores, ou quando eu faço eu não tenho engajamento, então eu acabo deixando de fazer.
E esse já é um pensamento tudo errado, tá? Pra mim, na minha visão. Ponto número um, essa aula tá dividida em 5 partes, tá? Então, a primeira delas, a Geo falou, caiu bem quando ela respondeu de mim. O que ela falou, meninas? Geo, eu falei que um ponto importante que tu falou ali foi justamente de elas te responderem quando tu pede para elas falarem algo delas. A gente pode pensar em alguma estratégia, algo tipo que elas respondam sobre a metodologia que vocês têm, sobre o lifestyle que vocês têm e tudo mais, mas eu achei esse ponto bem importante e é uma estratégia legal para quem ainda não tem engajamento. Peçam para as pessoas falarem delas. Isso é um ponto importante, ó. Gostei bastante do que a Giovana falou. A Suia falou: eu tenho muito engajamento com as pessoas erradas. Opa, os fotógrafos engajam demais no meu conteúdo e eu sinto que as minhas clientes de ensaio mesmo não têm tempo para me assistir, estão ocupadas com os seus negócios o dia inteiro. Suia, uma coisa que eu acho um ponto bem importante, mas uma coisa que eu penso eu vou até inclusive falar disso nessa aula, eu acho que é no ponto 3 ou 4 que às vezes a gente fala justamente sobre isso. As pessoas não engajam comigo e a gente não tem essa percepção que tu tá tendo de, às vezes a pessoa tá muito ocupada. Mas eu tenho certeza que quando ela precisar fazer fotos é de ti que ela vai lembrar. Tipo, eu falei pra uma amiga que eu ia fazer foto contigo amanhã. E aí ela falou: Ai, tu vai fazer com aquela fotógrafa que tu fez da última vez? Eu amei as fotos. Tipo, pô, vem na cabeça, entendeu? A referência do tipo de foto vem na cabeça da pessoa. Então eu acho que é algo bem legal. Tipo, se tu continuar mostrando o resultado do teu trabalho, é uma coisa que as pessoas vão sempre lembrar. Mas a gente pode pensar em traçar estratégias diferentes. E é isso que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, tá? Primeiro passo dessa aula de hoje é: qual é a grande virada? Sair do feed e trazer para os stories essa dinâmica um pouco mais próxima. Aí eu faço uma perguntinha básica para vocês: por que vocês acompanham mais os stories de quem vocês já conhecem do que o feed de quem vocês acabaram de seguir? A gente normalmente acompanha muito mais os stories das pessoas que a gente já segue. Tipo, a gente acompanha essa pessoa pelos stories, certo? Eu lembro dessa pessoa todos os dias pelos stories. O feed da pessoa que eu acabei de seguir, eu provavelmente nunca mais vou entrar. Eu entrei na hora que eu segui ela e depois eu provavelmente nunca mais vou entrar. Eu só vou ver os posts dela na minha timeline ali. Eu raramente vou entrar no feed dessa pessoa, entende? O feed ele vai atrair as pessoas, elas vão começar a te seguir por isso. Mas os stories vai manter essa pessoa ali. Lembrem dessa informação. E aí a gente vem para esse ponto, e eu acho que isso aqui é algo bem importante para vocês anotarem, tá? O feed é a vitrine de vocês. Os stories são um relacionamento que vocês têm com essa comunidade. O feed é o conteúdo que vocês compartilham. Os stories são a presença e a rotina que vocês têm com o tipo de conteúdo que vocês fazem. O feed vai atrair as pessoas, os stories mantêm essas pessoas ali. E quem ainda não entendeu isso, gente, tá tentando vender a vitrine sem nunca entrar na loja. A galerinha que ama um feed perfeito e às vezes deixa de postar coisas porque tá pensando no feed perfeito e tal. O povo não olha teu feed, tá? Adoraria te dizer. Gosto de um feed bem feito, eu amo, senão eu não iria fazer fotos com a sua amanhã, né? Botaria qualquer merda lá e tá tudo bem. Não, eu me importo. Desnecessário. A Jéssica falou Desnecessário. isso pra mim ontem na sessão de mentoria que eu tive com ela. Que não foi Achei intencional, eu juro. desnecessário. Eu não quis ser Achei ofensiva. desnecessário. Eu não... Gente, contem pra ela, é a primeira aula ao vivo dela. Vocês contem que eu sou boazinha, tá? Normalmente eu não sou uma pessoa que fica dando indireta, né? Ela fica brigando de indireta. Então, assim, gente, às vezes a gente se preocupa muito com a vitrine, mas o importante é. Normalmente a vitrine vende. Vamos pensar numa loja, né? Eu olho uma coisa na vitrine e me apaixono. Eu vou entrar nessa loja. Eu só vou comprar se eu sou muito bem atendida, se eu gosto das outras peças que tem ali dentro, se aquela vivência me cativa. Se, tipo, cara, aquilo é muito legal. Nossa, tipo, sabe? Vocês nunca entraram numa loja e, tipo assim, nossa, cara, eu nem gostei tanto, mas eu fui tão bem atendida que eu me obriguei a levar alguma coisa. Cara, isso já aconteceu comigo várias vezes. E os stories é exatamente isso. Às vezes tu quer testar alguma coisa daquela pessoa pelo simples fato de tu achar ela muito legal. Muito incrível.
Por exemplo, às vezes eu vou testar fazer um scrapbook porque eu adoro o conteúdo da Jéssica. E eu vou dizer, cara, eu vou testar isso alguma vez na minha vida, porque não é possível. Eu comecei a ir na academia que eu vou por conta de uma pessoa que eu seguia, da Silvia, que ela inclusive é minha aluna. Ela é minha aluna, comecei a, né, sempre sigo a Silvia há muito tempo, conheço ela há muito tempo, daí ela virou aluna do Lab, comecei a acompanhá-la com muito mais frequência. E aí teve um dia que eu simplesmente me mandei uma mensagem pra ela, falei, "Ô, Silvia, essa academia aí é legal mesmo? Vale a pena?" Ela me explicou e tal, e eu pensei, se a Silvia gosta, eu gosto das coisas que a Silvia gosta, vou testar, entende? Então usem sempre essa analogia da loja, porque é basicamente isso quando a gente fala de feed stories, tá? E aí, gente, a gente vai. Opa, peraí que eu não tô lendo os comentários. Ahn, a Suia falou, acontece pouco, quase o tempo todo. A Gil falou, acho que vale uma aula sobre autoestima. Acho que tá muito ligado em a gente não postar porque não se acha tão interessante. Com toda certeza, tá? Com toda certeza absoluta. Denise, fica tranquila que eu disponibilizo o PDF pra vocês, tá? Mas pode bater foto. Já voltei aqui pra te bater foto. Inclusive, eu falei essa semana nos meus stories que eu nunca peço pra vocês postarem. Essa aula tem muitas frases incríveis, tá? E já que vocês têm que fazer stories, as frases que vocês gostarem já usem como uma puxada de conteúdo pra vocês. Fica a dica. Vocês adoram que eu dei dicas de stories? Essa aula eu pensei muito nisso, tá? Tem várias frases muito boas separadas em stories que vocês podem usar de conteúdo pra puxar e fazer outro story, sabe? E, Gê, eu também acho que rola uma aula sobre autoestima, tá? Acho que é uma ótima temática, inclusive. Ponto número 2 dessa aula. Qual que é o papel dos stories nessa construção de uma novela? Hoje o que a gente vai ver aqui é justamente como construir o nosso próprio Netflix. Cara, vocês já pararam pra... Eu tava vendo os stories de uma seguidora, não, uma pessoa que eu sigo, eu sou seguidora dela. E eu tava vendo os stories dela e eu pensei, cara, eu sigo ela desde que ela era solteira e que ela trabalhava em X lugar. Agora ela é casada, ela tem um filho de tipo assim, 6 anos de idade. A vida dela é completamente diferente e eu acompanho essa pessoa desde essa época. E se a gente parar pra pensar, isso é uma série eterna da vida real. E se essa pessoa não se achasse interessante o suficiente, eu não teria continuado acompanhando ela. Eu achei legal todas as fases da vida dela. Provavelmente tem fases que eu vi menos, fases que eu vi mais, e por aí foi. Então, qual que é o papel dos stories na construção desse Netflix que a gente faz dentro do nosso feed, dentro do nosso stories? Por quê? Quando é uma série, a gente fala do completo, né? Porque vem feed, vem stories e tudo mais. A Jéssica falou, algo que mudou tudo foi que passei a me arrumar mesmo no home office. Como o ateliê fica em casa, ficou muito mais fácil de gravar stories. Isso é uma coisa que eu sempre falo, tá, gente? Eu faço os 10 minutos milagrosos todo santo dia, porque eu tô sempre pronta pra gravar. Eu nunca posso dar desculpa de, eu não vou gravar. E como eu vendo conhecimento, eu tenho certeza absoluta que as pessoas me dão muito mais credibilidade quando eu tô arrumada. Não dá pra tentar vender algo pras pessoas do jeito que eu acordei, gente. Eu acordo bem ruim, como qualquer ser humano. Acho que poucos acordam plenos, assim. Mas então, qual que é o papel dos stories, tá? Os stories, eles não são só os bastidores da tua vida, tá? Tem pessoas que às vezes compartilham, tipo, eu fui na academia, eu posto um story na esteira. Eu fui comer, eu posto meu prato almoçando. Eu fui na massagem, eu posto meu negócio na massagem. Tá, mas por quê? Stories não são só bastidores, gente. Stories é expectativa, é vínculo. O que que aquilo ali significa pra ti? Por que que é importante? Por que que vai ser importante para outra pessoa? Uma coisa que eu faço, tá? Eu não compartilho nos meus stories, gente, coisas que eu não julgo importante. Coisas que eu não julgo que fazem sentido, às vezes, com o lifestyle que eu vendo pra vocês. De tipo, eu faço isso porque eu gosto de tal coisa. Tem coisa que simplesmente não faz sentido compartilhar, ponto. Tem coisas que eu faço que não faz sentido. Tem coisas que eu faço que vai ficar só pra mim e deu, tá tudo certo. Eu sei que não vai fazer grandes diferenças. Mas tem coisas que, ok, faz sentido. Então, assim, os episódios dessa série, dos stories, eles vão criar essa expectativa na pessoa de, cara, o que será que ela vai fazer amanhã?
Cara, o que que será por que que será que ela decidiu ir em tal lugar? Essa familiaridade de sempre ver os stories de tal pessoa no mesmo lugar, tu conhecer a casa dela, tu conhecer o trabalho dela, porque tu vê os stories. Qual é a primeira pessoa que vem na cabeça de vocês quando eu falo, ai, tu conhece a casa dela por conta dos stories? Tipo, vocês já identificaram ela, tá na casa dela agora. Ah, ela tá em tal lugar. Isso é familiaridade, isso é estratégia, gente. Quem é minha mentorada e já passou por essa fase da mentoria, eu já falei várias vezes pra vocês, já falei, né, em muitos quesitos de sempre que tu tiver gravando algum vídeo, tenha sempre o mesmo, algo igual, sempre aparecendo na cena. Seja o lugar, seja uma xícara, seja o cabelo, seja qualquer coisa que lembre de ti. A Elo, que é uma mentorada minha, que também tá no Lab, mas a gente conversou inclusive semana passada, ela falou que nunca mais conseguiu assistir ao vivo, que tava assistindo as aulas gravadas. A Elo é uma pessoa que a gente fala muito sobre o cabelo dela. Porque a gente tem muita vontade de ter publicidade de cabelo e coisa assim. Ela faz um conteúdo de lifestyle. O cabelo tem que aparecer, ela tem que fazer conversando com as pessoas, se arrumando. Mexendo o cabelo pra cá, mexe o cabelo pra lá, faz um babyliss. Estratégias. E aí, esse aqui, nossa, por favor, prestem atenção. Esses aqui são os quatro pilares de uma boa série de stories, para vocês construírem o Netflix de vocês nos stories. Ponto número um, ter um personagem principal. Então, você com a sua personalidade, com o teu posicionamento ali dentro, colocando isso para fora. Ponto número dois, conflitos e dilemas. Então, dúvidas, decisões, bastidores. Mostrem isso para as pessoas, elas se conectam com processos também, não só com os resultados que vocês têm. Às vezes, a gente só mostra para as pessoas os resultados finais das coisas que a gente faz, tipo, ah, conquistei isso, mudei de escritório, mudei disso, mudei daquilo, comprei tal coisa. Tá, mas como tu conquistou isso? Mostrem esse processo para as pessoas. Falem com elas que, porra, tem dia que tá difícil, tem dia que eu não quero, mas eu vou lá e faço. Ah, hoje eu atendi tantas pessoas, foi super exaustivo, não sei o que, nananã. Quem faz isso muito bem, na minha visão, é a Hillary. Ela faz super bem quando ela vai dizer que ela tá nos eventos, cobrindo os eventos. Acho que ela faz isso de uma forma muito legal. Mostra os bastidores e consegue mostrar de uma forma que deixa muito sofisticado. Acho que muitas pessoas têm dificuldade nisso e fica muito legal. Eu acho que cria mais valor pro trabalho dela. Ponto número 3, mini desfechos. Então, vocês mostram a evolução, falam sobre essa decisão que eu tomei e me deu esse resultado. Então, tu mostra para a pessoa o que? O processo. Como que isso aconteceu? Às vezes, tu mostra lançamentos que tu fez, tu mostra entregas feitas, feedbacks das pessoas, dá o fechamento para elas. Mostra o bonde andando, mas mostra o bonde quando ele tá fechando também, ou quando ele tá parando na estação. Tipo, isso aconteceu, sabe? Ponto número 4. Cenário recorrente. Lugares, rotina, objetos, frases que se repetem. Eu tenho certeza absoluta que vocês fazem coisas todo santo dia, certo? E que são muito importantes para a rotina de vocês. E qual é a frequência que essas coisas acontecem e aparecem? Só para eu entender. Ai, gente, eu só tava vendo quatro pessoas, achei que nós estávamos em poucas, já achei um monte de gente. Ana, Camila, a Denise já tinha falado com ela, a Uli. Olha só, tinha perdido vocês tudo, gente. Vocês não estavam aparecendo, vocês acreditam? Acabei de achar vocês aqui. Ah, vamos lá. A Giovana falou: bora fazer um check diário no grupo, todo dia se arrumar pra gravar. Boa! Vamos lá, eu vou mandar minha foto. Gente, meus 10 minutos milagrosos já foi. Aí ali eu começo e vocês vêm atrás. Pode ser? Vamos lá, adorei a ideia. A Bianca falou: se eu vou atender um ou 10 pacientes, eu me arrumo. Sinto um desrespeito comigo quando eu vou em uma profissional que não se arrumou para me receber. Esse é um pensamento maravilhoso, tá? Maravilhoso. E que se a gente carrega, a gente pensa: meu Deus, realmente, eu não posso atender uma pessoa assim. Realmente, é um pensamento maravilhoso. Não fica chato a repetição? A gente vai falar sobre isso, tá? Porque eu separei aqui pra vocês algumas formas de a gente dividir essa repetição. Vamos lá. A gente precisa entender que a constância de alguns elementos nos stories, ela cria familiaridade. A familiaridade que ela tem com esses detalhes vai gerar mais confiança nela. Por quê? Se uma pessoa, ela é constante, se uma pessoa, ela faz as mesmas coisas mais vezes, eu sei que ela é uma pessoa que é o quê?
O que que ela é? Me contem. Ela é uma pessoa confiante porque ela te mostra consistente. Ela é uma pessoa que tá sempre fazendo a mesma coisa. Quanto mais ela faz a mesma coisa, mais ela confia nela, mais automaticamente tu confia no trabalho dela. Porque ela segue fazendo aquilo. A Jéssica falou, Bianca, eu acabei de fazer um evento e elas viram as coisas que eu mostro nos stories e feed e ficavam tipo, meu Deus, eu sempre vejo isso. E é verdade, causa muita familiaridade, muita familiaridade. Por isso que é tão importante a gente saber o nosso posicionamento. Porque se eu Tanto que sei, pode falar, Tanto Jéssica. que, tanto que elas até bateram foto com as coisas que elas viam no meu. Que eu mostro, tipo, xícara, coisa. Elas iam lá e batiam uma foto elas segurando o objeto porque elas queriam ter também uma foto com aquilo. É meio absurdo. Não absurdo, mas é louco, assim, pensar nesse ponto. Eu acho que eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu acho que é muito doido. Eu vou dar um exemplo das meninas. Eu tava em São Paulo essa semana, inclusive mandei mensagem e falei com a Geu que dessa vez eu tava em família, então tava muito corrido pra mim. E eu não consegui encontrar as meninas, mas eu achei muito louco que elas tipo muito queriam me encontrar. E eu fiquei tipo, gente, sou eu, normalzinha. Pergunta pra Uli, volta e meia, ela toma um café comigo aqui no Jota. Eu não sou, eu sou uma pessoa normal, gente. Às vezes eu tô puta. A Júlia, que trabalha comigo, às vezes ela olha pra mim e ela fala assim, ó, ui, essa semana tá ruim, né? Tipo, que eu tô mais azeda, sabe? E eu fiquei, gente, uma pessoa quer tomar um café comigo, sabe? Que esquisito. Mas eu prometo, tá? Eu vou pra São Paulo, gente. Já comprei a passagem, inclusive, tá? 3 dias antes do meu aniversário. Então, quem é de São Paulo, eu espero vocês para um café. Já aviso que eu vou estar lá 3 dias antes do meu aniversário. Então, quero um café. Então, gente, o que que hoje nos stories de vocês causa familiaridade nas pessoas? Quem aí me fala alguma coisa que hoje tem familiaridade? Eu vou dizer da Uli, ela tem a xícara dela de arco-íris. Sempre vejo e lembro muito. A Bianca, ela fala muito, preparem-se sim, gente. Nunca cala a boca. Jamais, não consegue, é mais forte que eu. Eu tenho a parede atrás aqui do ateliê. Perfeito. Ateliê sempre. Ah, qualquer coisa do ateliê, bolinha, xadrez, as meninas acabam sempre remetendo ao que eu faço. A Suinha falou, a vista do meu estúdio, as TVs antigas que tenho aqui. A Denise, a foto do Lucas nos espelhos, verdade. A Giovana não tem. A Giovana, pelo amor de Deus, com esse clube de mulheres maravilhosos, tu tem que fazer uma xícara, alguma coisa. Tipo, ah, Gabi, eu tomo muito café. Faz uma xícara com uma frase que tu usa no Wellness Club. Pensar em alguma coisa. A Fran falou, eu não consigo identificar. Calma que vocês vão. Que essa aula é didática. E aí, gente, no ponto número 3, o que que a gente vai ver aqui, tá? Quais são os tipos de stories que constroem comunidade sem parecer forçado? Que foi o que a Bianca perguntou. Como é que eu faço isso sem ser repetitiva? E a Fran falou: eu não consigo identificar o que que pode ser a minha cara. Então vamos lá. Isso aqui, tem dois pontos, tá? Eu tenho duas planilhas. Uma para quem é influenciadora de lifestyle e uma para quem vende produto digital, vende produto físico, enfim, porque às vezes vocês me perguntam, tá, Gabi, mas eu não vendo nada, eu sou uma influenciadora da minha vida, como é que eu faço? Porque, por exemplo, a Uli é médica, a Bianca é enfermeira, elas são pessoas que vendem alguma coisa, né? Vendem uma consulta, vendem um acompanhamento, vendem um procedimento. Então, às vezes elas sentem que é diferente. As pessoas que não vendem nada, que vendem a sua imagem, se a gente parar pra pensar, um espaço de divulgação, às vezes, elas sentem que é diferente. Então, vamos lá. Eu separo em três categorias essa tabela, tá? Que é tipo de stories, o objetivo desses stories e aí um exemplo que eu trouxe pra vocês. Normalmente a gente separa em cinco tipos de estratégias quando a gente fala em stories. O que que é um story âncora? O story âncora é aquele que sempre vai aparecer. E aí aqui eu coloquei algumas coisas de exemplos da minha vida pra vocês entenderem, tá? Qual que é o objetivo do meu Stories Âncora? Criar o hábito da presença. Então, eu sempre começo o meu dia num geral com esse Stories, que é o quê? O meu bom dia na academia. O que que o meu bom dia na academia tem de estratégia para mim? Ele mostra que eu sou focada, que eu sou resiliente, principalmente que eu sou constante. Não tem nada a ver com o meu trabalho, mas mostra que eu sou constante, que é uma coisa muito importante que eu falo para vocês.
faça chuva ou faça sol, no geral, esse story aparece. Ou ele aparece de outras formas, né? Tipo, eu falo, ah, eu já treinei hoje. Mas, num geral, eu posto pra vocês que eu tô na academia ou que eu já fui pra academia. Por quê? Se eu não sou constante, como é que o meu cliente vai me contratar esperando que eu ensine ele a ser constante? Eu preciso mostrar que essa constância vai de todas as áreas da minha vida. E essa é uma forma que eu achei de mostrar para as pessoas que eu tenho essa constância sem eu precisar mostrar, tipo, ah, eu já postei hoje, sabe? Não ficando algo óbvio. Outro stories, tá? Que eu me mostro mais vulnerável ou uma pessoa real, que é uma coisa que às vezes as pessoas sentem um pouco de falta, que é trazer uma proximidade emocional, o objetivo dela. Vou dar o meu exemplo pra vocês. Eu conto cases que já aconteceram comigo. Às vezes eu falo que, pô, hoje o dia não foi fácil, eu não queria atender e eu fui lá e atendi. Ou eu não senti que eu ia entregar o maior material, o melhor material e consegui entregar. Então eu mostro para as pessoas que existem desafios, ou existiu um tempo onde era assim, assim, assado. Quando eu dou exemplos reais de coisas que não saem exatamente como programado, eu sinto que as pessoas se afastam muito de pessoas que mostram uma vida perfeita. E a maioria das pessoas que têm um nível de consciência um pouquinho mais alto fogem de pessoas que tudo é perfeito. Porque as pessoas sabem que a vida não é perfeita. As pessoas sabem que existem momentos que a gente não tá feliz. E uma pessoa que só mostra uma vida perfeita, e eu não tô dizendo que vocês têm que entrar no Stories e reclamar, pelo amor de Deus, eu falo pra vocês nunca fazerem isso. Mas é mostrar que, pô, cara, eu não tô afim, mas eu vou lá e faço. Ah, eu nem sempre fui boa. Esse foi o primeiro procedimento que eu fiz. Esse foi o que eu fiz agora. Então a gente mostra que existem essas dualidades, sabe? Outro ponto importante, educacional e leve. Esse é um tipo de story muito importante para quem vende produtos ou para quem vende produto físico ou produto online, tá? Qual é o objetivo? É um posicionamento levezinho, onde eu passo um tipo de conhecimento para as pessoas. Como eu aplico isso na minha vida nos meus stories? Eu provo que as coisas que eu falo dão certo. Normalmente eu falo sobre os atendimentos que eu fiz, tipo, ah, essa mentorada entrou aqui fazendo assim, assim, assado. Essa mentorada me falou tal e tal e tal coisa. Ou, ah, eu mostro lá o print que eu consegui ser constante e que o Instagram me mostrou que eu fiz, tipo, sei lá, 35 postagens no mês. Ou seja, eu mostro que eu consigo fazer aquilo que eu ensino para as pessoas. Ou pego alguma pergunta que tem no direct, colo e começo a responder aquela pergunta para todo mundo. Eu estou ensinando toda aquela galera sobre aquela temática. A minha pergunta é: enquanto eu falei esses três tipos de stories, âncora, vida real e educacional leve, e eu fui dando os exemplos da minha conta. Vocês foram identificando os stories que eu faço? Vocês foram lembrando de me acompanhar e ver esse tipo de conteúdo nas minhas coisas? Mandem aí no chat. Ah, Ana, meus looks, mas meus stories são intuitivos. Querida, é que tu trabalha com marketing há 300 anos, né? É intuitivo porque a estratégia já tá impregnada no teu cérebro. Gente, a Ana é uma pessoa incrível. Ela que deu a última aula, pra quem não tava ao vivo, mas assistiu. A bicha é boa no que faz. A Bianca sim, a Sonha falou que sim, a Fran também. A Giovana falou, eu lembro do Bom Dia da Academia sempre. A Denise também falou que sim. Isso é ótimo, gente. Quer dizer que eu tô funcionando no que funciona. A Camila trabalhando no que funciona. A Camila falou, lembro sempre da academia. E a Ana falou, os teus têm muita coerência. Gente, ouvir isso de uma pessoa que trabalha com marketing me faz feliz, tá? A Jéssica falou, eu já consumia você e agora mais ainda. Eu noto muito, eu fico muito feliz, tá, gente? Vamos lá. 4. Pergunta barra interação. Dessa forma, tu consegue envolver um pouco a audiência. A maioria de vocês me fala, Gabi, eu não tenho resposta na caixinha de pergunta. Hoje eu, inclusive, fiz uma chamada. Depois que vocês saírem da aula, vocês conseguem assistir, porque eu subi bem na hora que a aula estava começando. Falando sobre. Eu fiz uma introdução bem boa. E no final, eu meio que dei a temática da caixinha. Isso normalmente faz a caixinha ter muita pergunta, porque tu faz uma introdução muito boa ao assunto e depois tu abre a caixinha. Normalmente tem muito resultado. Eu queria que vocês assistissem essa sequência depois e tentassem encaixar também pro nicho de vocês. Eu acho que vai funcionar bem, tá?
Como eu faço? Num geral, eu faço bastante enquete. Eu gosto muito das enquetes. Porque eu quero que essas pessoas sintam que elas têm algum tipo de proximidade comigo. As pessoas clicam com muita facilidade. Elas pararem e perguntar é mais difícil. Acontece muito com pessoas que expõem bastante a vida pessoal, porque daí elas querem saber muitas coisas da vida pessoal, tal da fofoca. Quando as pessoas têm um assunto um pouco mais específico, é mais difícil de encher uma caixinha de perguntas, tá? Então, o que que eu faço muito para ter cliques e para ter esse engajamento de tela, que é bem importante para o algoritmo do Instagram também? Eu coloco enquetes, porque eu sinto que elas sentem mais proximidade comigo. Mesmo um perfil maior, mesmo eu não conversando, às vezes, tanto nos stories com tanta frequência, e mesmo que eu venda produtos, isso é uma coisa importante, porque vocês falam pra mim às vezes, ah, Gabi, tu consegue vender sem vender. Gente, eu tô vendendo o tempo inteiro. O que eu faço é, eu tô conversando com as pessoas, eu tô tentando mantê-las próximas, mesmo que esse seja um Instagram de vender produtos. Então, o que que eu faço? Eu coloco o look do dia, porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam. Então, tipo, eu também gosto de compartilhar, mas às vezes eu gosto de colocar porque eu sei que vocês vão engajar. Eu sei que é uma enquete que vocês vão responder. Eu sei que é um sim que vocês vão colocar. Às vezes vocês estão colocando caixinha de pergunta e enquete em coisas que as pessoas não estão afim de falar. Comecem colocando em coisas que vocês sabem que elas vão engajar. E depois vocês vão migrando e colocando em outras coisas também. Vai acostumando ela a engajar contigo primeiro. Quinto ponto é conquista barra entrega. Isso aqui é a prova social, então eu coloco o print de feedbacks. Eu falo sobre ter entregue um novo material de mentoria, esse eu faço direto. Tipo, ah, dia de entrega de material novo e a pessoa amou. Eu sempre faço isso. Por quê? O que que é a minha estratégia com isso? Eu mostro que a minha mentoria é uma coisa muito desejada. Eu mostro que sempre tem gente entrando. Porque se tem movimento, se tem gente entrando, pô, eu também tenho que entrar. Gera gatilho de eu quero estar lá também. Eu não posso perder. Por que que volta e meia eu posto o atendimento de mentoria? Porque dá a sensação das pessoas, cara, essa pessoa tá vivendo o que eu sempre quis viver, eu sempre quis estar ali. E enquanto vocês não acharem que vocês são objeto de desejo das pessoas, não vai acontecer. Vocês não vão conseguir virar essa chave. Essa aqui é para quem é influenciadora, tá? Muda muito? Não, mas às vezes eu tenho certeza que vocês vão olhar essa aqui e vão dizer: ah, eu não consigo encaixar alguns pontos porque eu não vendo nada. Mas, por exemplo, quando eu tô falando ali de essa revelação pessoal, eu acho que funciona para todo mundo, tá? Por exemplo, a Virgínia dava bom dia dançando. Eu falei que eu faço bom dia sempre na academia. Gabi, precisa ser necessariamente um bom dia? Claro que não. Às vezes tu nem toma café. Vamos lá. Então, tipo, Gabi, o meu é tomando a minha creatina. Beleza, então vamos embora. Vamos falar da creatina. Daqui a pouco já tem uma parceria com uma marca de creatina. Então, outra coisa que dá pra funcionar no ponto número 2, uma dica de lifestyle real. Então, tipo assim, ah, eu tô carregando a minha bolsa. Tipo, ai, gente, eu vou dar essa dica pra vocês, que essas coisas aqui eu nunca faltam. Eu sou uma pessoa muito precavida. Então, eu vou dar essa dica pras pessoas. Vem, vocês precisam ver valor nas coisas que acontecem no dia a dia de vocês, nas coisas que funcionam. Deixa eu voltar aqui, peraí. A Giovana falou: Eu confesso que eu tenho curiosidade de ver mais coisas do seu dia. Me contem o que vocês querem ver. Gente, eu juro que eu fico sentada trabalhando no geral. Mas me contem coisas que vocês têm curiosidade. A gente já vai trocando informação aqui. Eu também já vou melhorando meus stories. A Ana falou: As minhas caixinhas já são muito fracassadas. Vamos fazer um outro combinado também de que toda vez que uma amiga do grupo abre caixinha, a gente pergunta? É um combinado bom, hein, galera? Ninguém aqui mais vai ser fracassada nas caixinhas de pergunta. A Hillary falou, eu fiz isso ontem e bombou. Eu acho que foi o de fazer um aquecimento da caixinha, né? A Fran falou, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas nem sabem elaborar uma pergunta para a caixa de perguntas, por isso não funciona, as enquetes são mais diretas. Realmente, também acho. Só que isso vem uma questão de, se eu educo bem o meu público com os conteúdos que eu faço, eu vou abrindo mais a cabeça delas para perguntar. Então, essa de adiantar um assunto e depois abrir a caixinha, por isso que eu acho que funciona. A Luri falou, caixinha também me desanima. No geral, desanima bastante gente, tá? Não são só vocês. Vocês estão vendo, né? Como tem muita gente que desanima com a tal da caixinha. Tem coisa que eu pergunto que é sim ou não e nem assim tem interação.
Eu acho que acontece muito, tá? Não é pouco, acontece realmente com as pessoas. E eu acho que, no geral, eu não tô conseguindo atingir as pessoas certas para que elas vejam que aquilo ali é muito legal. Se a gente falar mais das nossas conquistas, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, a Ulia é uma pessoa bonita. Naturalmente ela é bonita, ela tem um corpo bonito e ela vende vitalidade, emagrecimento, qualidade de vida para pessoas. Num geral, a gente bate às vezes o conteúdo dela sobre menopausa e tudo mais, de mulheres que já passaram às vezes dos 40 anos. A beleza dela é uma promessa que essas mulheres também vão querer. E às vezes, tipo, falar sobre autoestima para essas mulheres é uma coisa legal. Porque uma mulher que tá em menopausa, cara, ela deve estar se sentindo uma pessoa horrível, né? Porque a vida dela inteira tá mudando. Os hormônios estão mudando, o corpo tá mudando, e às vezes a gente falar sobre essa questão da autoestima, de tipo, eu faço isso pra minha autoestima ser melhor, isso me ajuda, isso faz eu me sentir mais bonita, isso faz eu me sentir bem comigo mesma, tipo academia. Eu sei que é uma coisa que tu sempre posta que tu vai, mas às vezes começar a trazer um pouco mais dessa coisa, tipo, minha dose de autoestima do dia, vir pra cá faz eu me sentir de bem com a minha vida. Tipo, eu vou convencendo as pessoas de que estar na academia é legal, porque pra ela que os pacientes vão para academia é uma coisa muito importante. Então, às vezes, o tal do porquê, sabe? Dizer para as pessoas o porquê eu faço aquilo, de várias formas. A Camila falou: só os meus amigos respondem a minha caixinha. Eu sinto que é para me ajudar e não ficar tão humilhada. Pelo menos tu tem amigos, olha só. Já vamos pensar pelo lado bom. Pelo menos tem amigos que vão lá comentar. Vamos lá. Outra coisa que dá para fazer quando a gente não tá vendendo nenhum produto, tá? Hoje eu me arrumei para trabalhar de casa. Isso muda tanta coisa. Vamos lá, a Jéssica, a gente tá num rebranding aí de posicionamento dela também. Uma coisa que eu acho bem legal, poxa, tu falou aqui no grupo que tu se arruma todos os dias para trabalhar no teu home office. Quando a gente muda o teu conteúdo para falar sobre hobby, eu tô falando para uma mulher que se ela ainda não tem um hobby, ela é uma pessoa que não anda olhando muito para ela. Eu posso mostrar pra ela que eu me arrumei mesmo pra trabalhar em casa, porque isso mexe diretamente com a minha autoestima. Não tem nada a ver com o scrapbook, mas tem tudo a ver com o posicionamento que eu tenho, que é tipo de ajudar essas mulheres a acharem lugares incríveis dentro da vida delas que elas se sintam mais felizes. Hoje, gente, eu vou ser bem sincera, eu acho que as pessoas, num geral, e eu falo muito isso com o pessoal que trabalha comigo, eu acho que as pessoas compram, tipo assim, ó, eu vou estudar com a Gabi, ou eu vou entrar na comunidade dela, eu vou fazer uma mentoria com ela, porque eu vejo que ela conquistou X coisa que eu tenho. Ou eu gosto da comunicação dela, eu gosto do posicionamento dela, eu gosto de quão coerente ela é. Só que são coisas do meu posicionamento. Eu não fico aqui pra vocês dizendo, eu comprei um carro, eu comprei isso, eu comprei aquilo, porque eu não quero que vocês me comprem esperando que eu vou dar dinheiro pra vocês. Eu nunca prometi pra nenhuma aluna que o faturamento dela ia aumentar. O que eu prometo pra vocês é, cara, eu vou te trazer, eu vou tirar a agonia do teu coração. Tu vai saber se posicionar. Tu vai saber o que tu quer fazer. E, cara, quando tu tiver clareza do que tu faz, isso não tem dinheiro que pague. Se a pessoa ganhar dinheiro comigo, ela nunca mais volta. Porque se a minha promessa for dinheiro. Porque daí ela ganhou o dinheiro, beleza, era isso que ela queria, ela não vai mais voltar. Agora, se eu vender para essa pessoa que eu posso ajudar ela num posicionamento de X projeto, de X momento de vida, quando ela mudar de projeto, quando ela mudar de perspectiva de vida ou qualquer outra coisa, ela vai estar comigo para uma segunda mudança de posicionamento, para um segundo momento da vida dela. Tenho muitas clientes recorrentes, isso é muito importante. Então, pensem bem na promessa que vocês entregam também. Isso vai ajudar nesses stories que eu tô falando para vocês. A Jéssica falou, às vezes eu posto stories me arrumando, parei um cadinho disso após a crise existencial. Todo mundo tem um momento de crise existencial, né? De parar de fazer a coisa que gosta muito. Por quê? Porque não tem a interação que esperava, porque não tem o comentário que esperava. Num geral é isso, tá? Outra coisa, às vezes aconteceu de tipo, eu tô mudando de rotina. Ou, por exemplo, a Hillary está abrindo um espaço físico. Poxa, será que se ela não vendesse um produto, alguma coisa, se ela fosse uma influenciadora de lifestyle, ela super poderia falar do porquê que esse espaço físico surgiu, ou o que que ela vai criar dentro desse espaço, ou como esse sonho surgiu,
como ela fez esse sonho dar certo. Então é basicamente isso, gente, olhar mais as coisas da vida de vocês com intenção. O que que vocês queriam? Qual era o objetivo? Qual era o sonho por trás dessa coisa que está acontecendo? Normalmente vocês conseguem criar narrativas atrás disso, tá? E aí, qual é o grande erro? Normalmente a gente só faz um desses. Tipo, eu só mostro, vou voltar aqui que esse tá mais fácil para eu explicar porque é a minha vida. Normalmente as pessoas param aqui, ó, só fazem o bom dia da academia e nunca mais voltou. Aí, gente, não vai ter interação mesmo. Aí não vai ter dúvida. Tá todo mundo rindo, né? Bonitinhas, fofas. Olha só como são lindas. Por quê? Cara, eu faço só o primeiro. Aí é óbvio que não vai ter interação. Por quê? Comunicou o quê? Vamos lá. Só o bom dia da academia. E aí? Próximo passo. Não preciso mostrar todos os dias, mas eu preciso trabalhar estratégias diferentes. Tem dias que eu posso fazer só o âncora? Tem. Mas, no geral, vamos estar dando uma misturada, vamos trabalhar estratégias diferentes. Por exemplo, não são todos os dias que eu mostro prova social das mentorias ou do lab de conteúdo. Vou dar uma ideia, uma estratégia que eu uso aqui para vocês, tá? Nos dias que tem aula do lab de conteúdo, são os dias que a gente, o pós-lab, são os dias que a gente mais tem venda de assinatura. Por quê? No geral, vocês postam, no geral, vocês falam que vocês estão na aula. O que que eu sempre faço? Uma sequência de stories educacional muito boa. Porque eu sei que vai entrar muita gente no perfil. E eu sei que se eu estiver ensinando alguma coisa, as pessoas veem valor. Quando elas recebem o PDF com valor, elas pagam. Eu sou uma pessoa horrível por estar usando uma estratégia? Não. Eu tô sendo uma pessoa que quer fazer que quando mulheres incríveis cheguem, porque na minha visão, se elas seguem vocês, alunas minhas, quando elas chegarem, elas têm o mesmo nível de consciência de vocês, elas são mulheres inteligentes. Elas esperam de mim um conteúdo inteligente. E às vezes naquele dia eu não postei um conteúdo tão inteligente, eu vou perder aquela cliente. Ela só vai ver que eu tô na academia e ela vai pensar: tá, ela tá na academia aí, mas o que que ela faz? Entende? Então a gente precisa fazer essas conexões para a gente entender. A gente não pode ficar sempre na mesma estratégia. Não tem como. Eu preciso fazer um mix para que essa pessoa veja versões de mim. Um dia eu preciso engajar um pouco mais, eu preciso abrir uma caixinha de perguntas, ser um pouco mais leve. Tem dias que eu preciso ser a Gabriela professora de vocês, que eu sou mais durona, que eu sou mais específica, que eu ensino alguma coisa para vocês. Deixa eu ver nos comentários. Peraí. Isso tem que ser todos os dias os 5 tópicos? Não, tá? Não precisa. Nem todos os dias vão ser os 5, tem dias que vai ser um, tem dia que vão ser dois, tem dia que vão ser três. Como vocês escolherem. O ideal só é que vocês façam esse mix durante a semana, tá? A Jéssica falou, apareceu ontem, eu nunca mais voltei. Apareceu um dia, nunca mais. A Giovana falou, tudo volta para planejamento. Eu sofro com isso. Vamos lá. Eu acho que vocês chamam isso de desorganização e planejamento, e na minha cabeça é falta de clareza sobre posicionamento, tá? Eu acho, gente. A Camila falou, mas honestamente me cansa pensar em estratégia o tempo todo. Só eu, às vezes eu só quero postar. Camila, mas é isso que eu tô tentando dizer pra vocês, tá? O que que eu acho? Na minha cabeça, isso tá muito implícito porque eu já faço isso muito naturalmente. Mas por que eu faço isso naturalmente? Porque eu sei o meu posicionamento, eu sei o que eu quero comunicar para as pessoas. Eu sei as coisas que eu faço no meu dia que fazem sentido para minha vida. E eu tenho certeza que os resultados que eu tenho no meu trabalho são também resultado das escolhas que eu faço no meu dia. Eu quero que vocês entendam as escolhas do dia de vocês, escolhas do porquê eu faço isso, porquê eu faço aquilo, porquê eu faço aquilo e unam com o posicionamento de vocês. E aí vocês vão saber o que postar, o que não postar, o que vale a pena e o que não vale a pena. A Jéssica falou, faz parte da sua rotina, pois é você, não é algo forçado ou criado. Exatamente. Tipo assim, eu expliquei agora pra vocês uma estratégia específica, mas tipo assim, de um assunto que eu já queria falar pra vocês, era o tema da aula.
É um tema que eu sempre falo pra vocês, entende? O que eu quero que vocês entendam é, vocês falaram ali em cima, ah, Gabi, eu não me vejo como uma pessoa interessante. É justamente esse o ponto. Tudo que tá na rotina de vocês faz vocês terem o resultado que vocês têm. Ou, ah, Gabi, eu ainda não tenho o resultado que eu quero. Tudo bem, mas tu faz com constância. Ah, Gabi, eu tomo café às 7 porque eu não quero me atrasar pro trabalho, porque eu nunca me atraso. Eu não, horário pra mim é uma coisa muito importante. Ah, Gabi, eu trabalho com pessoas de horário marcado. Por que que eu não posso desenvolver uma brincadeira onde eu sempre falo nos meus stories sobre que eu nunca me atraso e que meus pacientes não podem atrasar também? A Camila falou, sim, mas quando tem clareza realmente fica muito mais fácil. Sim, vocês vão começar a fazer mais sentido com as coisas. Tipo, ah, faz sentido pra mim agora. Ah, agora fica mais claro. Por exemplo, eu acho o propósito do Wellness Club, que é o clube da Giovana, muito legal. Tipo, cara, ela reúne mulheres que estão numa fase às vezes meio merda da vida ou estão no momento onde estão sem amigas, estão isso, estão aquilo e elas precisam conhecer novas pessoas. Cara, existe um clube pra tu fazer isso. Pra tu combinar com as pessoas de fazer um escape room, que eu vi que ela fez esse final de semana com as meninas. Cara, isso é muito legal. Tu tá lá disposta a conhecer pessoas. Mas eu preciso dizer pra essas pessoas o tipo de pessoa que tem dentro desse grupo. O tipo de diversão que tem dentro desse grupo. Tipo, eu posso postar o meu story âncora, tipo, ah, Gabi, eu tomo café da manhã sempre no mesmo lugar, beleza. Vai ser esse o teu story âncora, vamos pensar assim. Depois, eu posso, tipo, ah, um dia da semana eu vou fazer um TBT de um evento. Ah, tava aqui sentada pensando, cara, deixa eu contar pra vocês coisas do evento. Só que lá nos stories, normalmente no dia do evento, tu mostra como foi o evento. Por que que num outro dia da semana tu não fala a tua visão do evento? O que que tu sentiu com aquele evento? É uma coisa completamente diferente. Eu tô trazendo a minha visão. As pessoas vão começar a gostar da Giovanna, não só do clube, sabe? Então eu acho que são coisas específicas. E aí a gente vem, esse é o grande erro. Às vezes a gente usa um tipo de story só, um tipo de estratégia só. Se a gente usa um tipo só, a comunidade de vocês perde a dimensão. Porque ela perde a dimensão da grandeza de tudo que vocês fazem. Os stories precisam ter camadas de construção. Tipo assim, não adianta eu mostrar o resultado final, porque daí vem aquele comentário de, ah, mas pra ela é fácil. Não, não é fácil, porque eu mostrei o processo. Tu sabe tudo que eu fiz, tu sabe a minha dedicação, eu te mostro, entende? Esse é um grande ponto. Deixa eu abrir o chat que teve notificação. A Giovana Meio, obrigada. De nada, linda. A Denise, o meu âncora não precisa necessariamente ser o primeiro do dia, né? Não, não necessariamente. O âncora, no geral, ele é uma coisa que as pessoas lembram específico de ti. Tipo, que é a tua cara, sabe? Que é a tal da repetição, de tipo, como eu falei da xícara da Uli, não necessariamente vai ser o primeiro stories dela, mas a xícara dela é uma coisa que eu lembro muito, que eu sei que aquele stories é dela sem precisar olhar o nome lá em cima. Quando a gente fala que os stories têm que ter camadas, eu acho que fica mais fácil. Tipo, eu preciso ter o ponto número um do ponto número dois, e não quer dizer que seja no mesmo dia. Mas essa construção faz a pessoa se envolver na história. Vamos pensar numa novela, que foi a analogia que a gente fez lá no início. Numa novela, às vezes a gente vê um personagem X no dia tal, na segunda-feira. Às vezes a continuação desse pedaço da história desse personagem vem só na quarta, porque a introdução da novela era outra. Essa história dele era uma história secundária. Então, às vezes só apareceu na quarta-feira pra mim. Então, não precisa contar tudo no mesmo dia, tudo que apareceu num dia aparece no outro. Nas novelas também é assim. Num seriado também é assim. Volta e meia a gente não fala, meu Deus, mas aquela pessoa da novela sumiu, né? Não, a gente não fala, porque ninguém mais assiste novela, né? Vamos lá, a gente assiste Netflix. Fiquei sabendo no TikTok que esse tal dessa Vale Tudo aí tá todo mundo assistindo, mas não é o meu caso. Aí vamos pro ponto número 4. Como que eu mantenho a constância sem ser repetitiva? Que tu falou, Gabi, que eu não preciso fazer aquela sequência de 5 todo dia. Então, como é que eu mantenho a constância? Vamos lá. Ponto número um, reaproveitamento de temas. O que vocês falam no feed reaparece nos stories em outro formato. Eu falo isso desde que eu trabalho com marketing, eu acho.
A gente precisa pegar conteúdos que a gente trabalha. Por exemplo, hoje eu gravei um conteúdo para o feed que fala justamente sobre o que eu falei nos stories. Justamente o tema que eu falei para as pessoas, que é o tema dessa aula de hoje. Olha só, três lugares: uma aula do Lab, uma sequência de stories, um vídeo para o feed. E vocês podem ter certeza que esse assunto vai aparecer no carrossel, que eu já escrevi, inclusive, para mandar para Ana, que ela me mandou uma mensagem hoje brigando comigo, que de novo eu não tô respondendo no tal do WhatsApp. Ponto número dois, revezamento dos cinco tipos para manter os stories interessantes. Então, assim, vocês vão revezar isso aqui que eu passei para vocês. Reveza. Tem dia que aparece, tem dia que não aparece, tem dia que é legal, tem dia que não é legal, e por aí vai. A Jéssica falou, sempre que vai pro feed, precisa automaticamente postar nos stories. Vocês estão falando de repostar? Tipo, não, né? Tá, entendi. Sim, encaixem sempre, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Então, assim, gente, vamos lá. Revezar esses cinco tipos vai fazer o quê? Como eu falei pra vocês, um dia apareceu a parte tal, no outro dia apareceu a outra parte, e assim a gente vai colocando um contraponto, tá? Ponto número 3, organização de quadros ou hábitos que vocês têm, porque ajuda o público a saber o que esperar de vocês. Então, quando vocês pensam, tipo, toda terça-feira sai tal coisa no meu feed, as pessoas lembram. Tal dia eu faço caixinha de perguntas nos meus stories, eu lembro, certo? Alguém aí já tem algum quadro fixo? Não tem? Alguém tem? Ninguém? Nossa, gente, estamos precisando criar quadro, hein? Vamos fazer uma aula de quadros também. A Hillary, eu gosto sempre de Peraí. Eu gosto sempre de contextualizar algo nos stories antes de postar um Reels sobre algum conteúdo. Acho que dá bastante diferença por aqui. Boa, eu também gosto. A Hillary, eu tenho um abandonado. Gente, então, o tal do abandonado, pra ser quadro, ele tem que aparecer. A Giovana também tinha abandonado um que ela fez. Ela voltou, surgiu um episódio essa semana. Quase dei graças a Deus quando eu vim. Eu falei, opa, amém, gente. Apareceu o episódio 3. Eu já tinha visto um aqui, ó. A Jéssica eu não tenho, a Ana falou que tem. A Ana tem um carrossel que sempre aparece. Eu sempre tento, mas depois eu desisto. Não dá pra desistir. Tem que continuar. Tem que fazer, tá? Mais algum chat, peraí. Não tenho, mas gostaria. Vende um produto, Gabi. Como montar o seu quadro? Eu vou dar uma aula, pode ser? Que daí vocês já pagaram, tá tudo bem. Vamos lá, gente. Outra coisa que dá pra gente fazer, tá? Vou falar de quadros. Hoje eu comecei um novo, inclusive. Eu gravei um quadro com a Bea hoje que eu respondo perguntas. Eu recebia sempre as mesmas perguntas nos stories. Isso é legal, tá? É uma dica legal. Copiem. Eu peguei essas perguntas e, tipo, eu recebo sempre essa pergunta. Eu começo com a pergunta pra chamar atenção, e aí depois eu falo que eu sempre recebo essa pergunta e eu meio que tiro a dúvida das pessoas. Eu acho uma forma educacional bem leve, tá? De colocar. Isso é uma coisa que eu tô fazendo pro feed, tá? Sei que a gente tá falando de stories, mas vou fazer pro feed. Mas nos stories é muito legal, tipo, a segunda da caixinha de pergunta, como eu coloquei aqui, a sexta dos bastidores. Tem uma aluna, a Gabi, ela é maravilhosa. Ela fez mentoria comigo um tempão. E a Gabs, ela toda sexta-feira ela fala inglês com os seguidores dela nos stories. É muito legal. É a English Friday que ela chama. Cara, é muito massa. É um quadro dos stories que ela faz. Ela só fala inglês nos stories dela. A Jéssica falou, eu não consigo copiar, Gabi. Oh, Deus! Ela me falou isso na mentoria que ela não consegue copiar ninguém. Então, gente, esse é um ponto importante, tá? Copiem. Só que coloquem a essência de vocês. Copiem a ideia, a estrutura. Peguem o posicionamento de vocês e coloquem pra fora, tá? Outro ponto e último ponto da aula de hoje, mas calma que tá longe de acabar, porque o segredo que eu tenho no final vocês vão ficar enlouquecidas. Esperem. Copiem, mas não muito. Copiem, mas daí com a essência de vocês, né, gente? Vamos lá. A Giovana, copia sim, amiga. Eu copiei uma gringa que a Gabi indicou e tá dando certo. O que vocês
indo no lab a copiar. Gente, não Ai, que contemplamos. horror. Não bota isso no grupo, gente. Fala que eu ensino a ser autêntica. No geral, é o que eu tento fazer aqui. Vamos lá. Outra coisa. Peraí, eu tô tentando botar meu celular pra gravar. Que a Bia falou que eu tenho que ter takes falando na aula. Pra ela fazer os vídeos de vocês. Deixa eu ver os comentários que eu já me perdi. Hope como artista. Realmente, tem um livro disso aqui, gente. Eu tenho leve traumas de cópia. É que a Jéssica, ela era muito copiada, gente. Ela tem um pouco desse trauma. Mas vamos prometer pra ela que a gente vai fazer ela quebrar esse trauma, né? Ponto número 5. Como os stories ajudam a vender? Sem vender. Vocês dizem que eu faço isso. Mas não faço, gente. Eu tô vendendo, tá? É com intenção. A venda normalmente não acontece no pitch de venda que vocês colocam lá. E normalmente vocês acham que é no tal do pitch. O pitch, na verdade, ele é a decisão da pessoa. Tipo, ah, tá, agora eu decidi comprar. Normalmente. Mas não quer dizer que foi o pitch que fez a pessoa comprar. Normalmente, o que faz a pessoa comprar de ti é a sensação de que tu é confiável, de que tu é constante, de que tu é verdadeira, de que tu é uma pessoa que segue o teu posicionamento. Posicionamento não é uma coisa que eu grito, gente. Posicionamento é uma coisa que a pessoa sente quando ela vê. Quem precisa ter clareza do teu posicionamento é tu, e tu não precisa dizer, olha, gente, meu posicionamento é esse. Não é igual posicionamento político. Essas são as minhas crenças, essas são as coisas que eu acredito, por isso que eu faço tal, tal e tal e tal coisa. Entende? E aí, o que que acontece? Primeiro ela te vê nos stories, né? Ela te acompanha. Aí ela vai ter o quê? A sensação de que ela te conhece, porque ela se sente próxima quando eu converso. Ponto número 2, ela se identifica. Então aquilo faz o quê? Pô, eu me identifico. É assim que acontece mesmo. Isso gera um desejo de estar um pouco mais próxima. 3, ela acaba voltando sempre, então ela te busca. Quando ela volta, tu ganha a confiança dessa pessoa. E no 4, um dia ela vai comprar. Em algum momento ela vai comprar. A mensagem que eu mais recebo é no WhatsApp: Gabi, eu te acompanho há algum tempo e eu acho que tu pode me ajudar com tal e tal e tal coisa. Ela me acompanha há algum tempo. Ela sabe do que eu tô falando quando eu tô atrás dela. Ou quando eu pego uma mensagem de um mailing para convidar para o Lab de conteúdo, que todo mês a gente faz um mailing específico de pessoas que a gente convida. O que que acontece? Normalmente ela já sabe do que eu tô falando. Porque eu tô ali conversando com essa pessoa o tempo inteiro sobre tal coisa. A Jéssica falou, foi realmente o que aconteceu comigo e com você. E olha só, tá aqui. E na mentoria VIP. Aí aqui fica essa frase bem importante. Você não precisa vender todo dia, mas você precisa ser lembrada todo dia. As pessoas precisam saber que você existe. Todo santo dia. Gabi, as pessoas vão esquecer de mim porque eu não postei story na sexta-feira? Não. Calma, né? Vamos com calma. Um diazinho ou outro, uma sumida ou outra, tá tudo certo. Também tem dias que eu não apareço. Domingo, normalmente, eu nunca posto stories. Raramente posto stories. Dou uma tentada dar uma desopilada, assim. Mas a gente precisa aparecer todos os dias. A venda não é uma garantia. Vamos lá. Precisa postar todo dia? É necessário? Sim. A Camila falou: para sentir confiança, criar intimidade, precisa ser sempre vídeo falado? Não. Dá pra ser sequência escrita também, passa muita confiança, tá? Eu adoro fazer sequência escrita. Normalmente, quando é sequência escrita, gente, é porque eu tô com zero carisma. Nem todos os dias eu sou uma pessoa simpática, legal, porque tem dias que a gente tá o quê? Braba, tem dias que a gente tá chateada. Acontece comigo, acontece com vocês, com todo mundo. Uma única diferença é eu sei da minha obrigação comigo mesma, até um compromisso que eu tenho comigo, de que eu sei que esse é meu trabalho. E eu iria trabalhar. Mesmo se eu tivesse puta, se eu tivesse chateada, se eu tivesse triste, eu iria trabalhar. Então, assim, eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Então, assim, eu adoro fazer sequência de stories escrita, tá? Eu faço muito, acho muito legal. O que eu faço, tá? Quando vocês fizerem sequências escritas, o que eu acho que vocês deveriam fazer, tá? Fiz uma sequência escrita, usa a tua identidade visual, usa as tuas cores, pega um fundo legal, tenta deixar esse stories atrativo.
Tem muita gente que prefere sequência escrita do que sequência falada. Eu tento intercalar bastante, porque eu sei que tem a galera que pega a intimidade com a tua fala, porque isso gera um pouco mais de atenção. Mas eu acho que a Jéssica acabou de falar. Eu sinto que as pessoas têm muito, prendem mais atenção e leem muito mais quando a sequência é escrita. A Camila falou, ótimo, porque esses dias de zero carisma a gente sente até raiva que tem que postar. Sim, verdade. Aí na mensagem ali a gente consegue dar uma enganada. A Giovana falou: eu sempre coloco frases principais escritas nos stories falado, porque eu mesma não ouço story de ninguém, daí fica no mudo. Sim, isso é uma dica bem importante, colocar uma legenda básica ali do que tu vai fazer, do que tu tá falando, pra, tipo, se a pessoa tiver interesse, ela aumentar o som e continuar ouvindo. A Auri falou: os meus inscritos estão dando bem mais engajamento. Sim. Num geral, as pessoas prestam muita atenção quando é escrito, tá? Às vezes, repostar uma frase que faz sentido com nós também é aceitável, super aceitável, tá? Eu amo pegar posts de terceiros, colocar no feed e a partir dele eu escrever algo da minha opinião. Hoje eu vi um post muito legal também. Peraí, deixa eu ver pra vocês. Porque tá aqui, eu lembro da pessoa que era, do meu personal. Peraí, vou lembrar. Tá aqui, ó. Ele postou isso aqui, eu achei muito legal. Quem acha caro investir em saúde ainda não conheceu o preço da doença. Achei esse post muito legal e era um post de feed que ele repostou. Cara, quem trabalha com a área da saúde dá super pra repostar esse post e, tipo assim, falar de algum case, às vezes, de um paciente. Tipo, ah, que se ele tivesse chegado comigo antes, ele teria evitado tal, tal e tal coisa e fico alerta pra quem tá passando pela mesma coisa. Tipo, cara, isso é muito legal, tá? Muito massa. Ótima pergunta, Fran. A Uli falou: acho que as pessoas estão sem paciência pra ver vídeos. Existe um caminho, uma tendência dos carrosséis estarem dando muito mais certo, de as pessoas estarem muito mais engajadas com posts estáticos e carrosséis. A Ana falou: eu amo carrossel. Eu também amo carrossel, acho muito legal, tá? Existe esse movimento, tá? De as pessoas estarem dando muito mais bola para posts carrossel. Mas eu, Gabriela, acho muito mais fácil fazer vídeo do que eu parar para escrever posts carrossel para mandar para Ana. Por isso que ela fica me caçando. Mas eu entendo que hoje as pessoas estão um pouco saturadas de vídeos, principalmente vídeos mais longos, tá? Por quê? TikTok é só vídeo. Instagram, no geral, o feed é só vídeo. Então, tu é vídeo, 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 vídeo. Aí a Ana falou: agora o movimento é incluir vídeos no meio de carrossel. Sim. Fotodump de momentos da vida e incluir videozinhos no meio é uma forma bem interessante de fazer as pessoas chegarem até a última foto. A Giovana falou: acho que tem que ser vídeo com cortes dinâmicos. Story falado é muito parado. Também é interessante. A Hillary falou: eu já não gosto de carrossel informativo, prefiro Reels. Vocês estão vendo como a gente tem várias opiniões num grupo que a gente tá aqui, o quê? Em 14, 15 pessoas? Briga! Já vamos se bater aqui por causa dos negócios. Não. O que eu acho, gente, é. Cada um desses conteúdos atinge um tipo de gente. Por exemplo, se eu tenho um perfil onde eu ensino as pessoas, o carrossel é muito bem-vindo. Porque se essa pessoa quer aprender, né? Se eu sou um perfil mais educativo, que é o meu caso, ela vai salvar essas informações. Ela vai gostar de ter esse carrossel ali. Agora, se eu sou uma pessoa que eu, sei lá, coloco meu lifestyle ali, o carrossel não vai fazer muito sentido além de um fotodump. Ou, tipo, frases que eu repito pra mim todos os dias. Se tu é uma pessoa, tipo, sei lá, super good vibes e espiritualizada. Tipo, isso eu super acho que combinaria com a Thaís Andriani. A Thaís tá ao vivo na aula hoje? Não vi ela aqui, ela não falou hoje ainda. Gente, esses dias a Thaís falou pra mim: Gabi, tu disse que eu tava muito quietinha na aula. Cara, eu não quis te dizer, mas é porque eu não sabia como ligar o microfone. Eu encontrei ela pessoalmente, cara, eu queria morrer. Falei: Thaís, eu não acredito. E eu achando que tu não tava gostando da aula, eu não sabia ligar o microfone. A Camila falou: o carrossel me dá ansiedade. Eu acho que o carrossel precisa ser muito bom pra aprender. Também acho. Corta para os meus salvos cheios de carrossel. Olha só, tu não gosta de fazer, mas tu gosta de consumir, olha aí. Eu acho que tem muito isso, tá, gente? São públicos diferentes. A galera que assiste vídeo é um tipo de seguidor, a galera que assiste carrossel é um tipo de seguidor. Por exemplo, eu tenho sempre as minhas frases que eu coloco no meu perfil. Aquilo ali é para atrair seguidor, tá? É para manter o perfil muito ativo.
Normalmente não são vocês que aproveitam esse tipo de post, são as pessoas que compartilham. Todo santo dia eu acordo com um monte de repost das minhas frases. Porque ela continua entregando, ou seja, continua o meu perfil sendo ativo. Cada tipo de conteúdo tem um público. Cada tipo de conteúdo que vocês sobem tem um público diferente. Então é importante mixar bem. Sexto ponto desta aula de hoje: exercício. Vão levar a tarefa para casa sim. Quem não fizer, eu não sou uma professora, né, que eu vou dar nota para vocês. Mas, num geral, dizem que o nariz de quem não fizer cresce, tá? Dizem que cresce. Então é bom fazer. E mandar lá no grupo que fez, inclusive, pra gente ter o quê? Comprovação. Exercício final. Quero que com todas essas informações que a gente falou aqui hoje, vocês montem a própria série de vocês. Gabi, como assim? Vamos montar a própria série. Vamos lá. A gente vai criar a própria série de stories. Então, uma cena que vai se repetir todos os dias, que é o story âncora. Vocês vão definir isso. Uma forma de trazer vulnerabilidade ou bastidor. Tipo, eu vou pra academia todo dia, mas existiu um tempo onde eu não gostava de ir. Por exemplo, a Uli. Vamos lá. Eu sei que a história dela começou com ela levando marmita. Tipo, a mudança de corpo dela começou quando ela tava na faculdade, Uli, tô certa? Levando marmita pra faculdade. Uhum, na faculdade. Perfeito. Então, assim, ela vai. Às vezes os pacientes dela dizem que eles não estão conseguindo se alimentar bem. Ela pode contar essa história, que é uma forma de trazer vulnerabilidade. Ela não estava feliz com o corpo, não gostava, não sei o que, não, estava se alimentando mal, o corpo estava assim, assim, assado. E ela decidiu que ela ia começar a levar a marmita. Ponto. Tem gente que vai dizer, mas não tinha vergonha. Vergonha do quê? Eu tinha mais vergonha do corpo que eu tava. Sei lá, sabe? Dá pra fazer essas ligações. Outro, formato de mini aula e educação. Lembrando, vocês não vão fazer tudo no mesmo dia, tá? Vamos mixar, escolhe aí. Um formato de mini aula ou educação. Se você é influenciadora de lifestyle, troque por ensinar algo, esse ensinar algo técnico por compartilhar uma visão de mundo, uma opinião que você tem. Um quadro de interação. Ai, que lindo! Todo mundo vai ter que fazer um quadro de interação com as pessoas, uma forma de colocar uma enquete, uma pergunta, um negocinho. Cliques, 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 resposta das pessoas. Ó, já fica aqui, ó, o grupo. Gente, botei a minha caixinha de pergunta. Dá pra vocês irem lá comentar? Manda no grupinho, já vamos aproveitar essa comunidade que a gente tem. E outra, uma forma de mostrar a entrega de vocês ou a autoridade que vocês têm naquele assunto que vocês estão falando. A autoridade, gente, não quer dizer que vocês são a pessoa mais importante naquele nicho, e aí vocês não se sentem assim, vocês não vão fazer. Mas, por exemplo, uma forma de mostrar a entrega, tá? Às vezes é um feedback de uma cliente que ela gostou, que ela achou legal, ou essa semana eu fui tantos dias na academia, sei lá. Poxa, eu posso dizer para as pessoas que eu sou uma pessoa constante. Eu posso dizer que eu faço algo por mim todos os dias e que eu posso fazer algo por ela também. Existem várias formas, tá? E aí eu quero que vocês montem um rascunho para os próximos 3 dias. Não é tipo, semana que vem eu faço. Pô, gente, é stories, né? Dá para fazer para amanhã, vamos lá. A aula vai acabar cedo hoje, que eu achei que ia acabar hoje 8 horas da noite. E ela vai acabar cedo. Vocês podem fazer para amanhã, quinta e sexta. Olha só. Mas eu sou um gênio quando eu quero, né? Olha só. Dá para fazer o resto da semana com stories. Que lindo. Então, assim, ó, vocês viram que as grandes perguntas de vocês não foram sobre a estrutura que eu dei para vocês. Foi tipo, mas eu não sei o que falar. Mas eu não tenho tanta clareza disso. A aula 1 do Lab de Conteúdo, que era quando ele ainda não era uma assinatura, como a gente está falando aqui, ela fala justamente sobre posicionamento. Alguém falou? Não? Ela fala justamente sobre posicionamento. Eu tenho um produto bem legal que são 5 perguntas iniciais para definir o seu posicionamento. Ele é um PDF. Eu vou mandar isso lá no grupo. Para quem ainda tem dúvida, eu vou mandar isso lá no grupo e eu sugiro que vocês respondam. Vai ajudar bastante vocês nisso, tá? Vou mandar lá. Mas, Gabi, eu vou fazer assim do nada. Agora o grande presente de hoje. Hoje em dia, quem não usa o tal do nosso amigo ChatGPT
a pessoa tá parada no tempo, porque o chat GPT, se ele tem direcionamento, se você mostra para ele que você tem clareza de quem você é, das coisas que você faz, do posicionamento que você tem, ele vai trabalhar muito bem, tá? Então, o grande presente que eu fiz para vocês é prompts para vocês usarem o chat GPT com o direcionamento disso que eu ensinei para vocês hoje. Eu vou inclusive abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês junto. Peraí, deixa eu achar. Acho que tá aqui. Eu, inclusive, já subi lá no material do Lab, tá? Aqui, ó. Vocês estão vendo a tela, né? Aqui, ó. Prompts inteligentes para stories. O que que são prompts, para quem não sabe, tá? É o direcionamento que você dá pro chat GPT. Então, aqui eu montei o prompt para vocês falarem com ele. Oi, chat, sou influenciadora de lifestyle e aí tem para influenciadora, para produtos digitais e para quem vende produto físico online, tá? Que são coisas diferentes. Eu sou influenciadora, tá? Não sei o que, não, não. Aqui está o link do meu Instagram. Vocês colocam o link no Instagram de vocês. Com base no meu feed atual, me ajuda a identificar ideias de stories para cada um desses 5 tipos de stories: âncora, vulnerável, educacional, interação, entrega e autoridade. Você pode sugerir ideias práticas e criativas com base no que já aparece no meu conteúdo. Quero sair com ideias reais para colocar nos stories nos próximos dias. Funciona, tá? É bom. Como? Eu testei. Eu fiz ele pra vocês, eu testei, ele é bom. E o chat ele conhece o meu trabalho, por isso que o meu nome aparece ali. Então ele já vai trabalhar basicamente no tom de voz e no posicionamento que eu trago pra vocês, que eu acho que é o que vocês esperam, né? Estando aqui aprendendo comigo. Então, gente, o que que eu gostaria de dizer pra vocês? Espera que agora eu vou sair, eu vou interromper o compartilhamento, que a gente vai voltar aqui pra essa tela. Cadê? Aqui. Voltamos. Deixa eu abrir o chat. Ah, perfeito em tudo. Gente, muito bom, tá? A Bianca falou: é válido intercalar o âncora, tipo, bom dia da academia com o look do dia? O look do dia, no meu caso, mostra que eu tô sempre arrumada e causa desejo para meus pacientes. Sim, dá pra fazer, tá? Eu volta e meia faço isso. Ou eu tô na academia, ou eu tô aqui no look do dia já no escritório, dependendo. Às vezes é vídeo, que eu uso sempre a mesma música, também é uma ideia legal de âncora, usar sempre a mesma música. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Dessa aula de hoje, existe alguma dúvida que surgiu? Não, a Camila falou, eu vendi um tratamento por conta de look. Boa, eu tava aqui pensando, essa é uma coisa que tu pode fazer, né? Um link que tu pode fazer, que não adianta ter um look lindo se tu não consegue sorrir numa foto de look do dia. Aí, gente, vamos lá. Me contem aqui uma coisa. Deu ideia para vocês de, putz, isso poderia ser o meu story âncora? Isso poderia ser algo que eu mostro mais para as pessoas? Deu ideias? Bom, isso é bom. Denise falou demais. Tá, o que que eu quero de vocês, tá? Peguem esse exercício do ponto 6. Gabi, onde é que eu encontro tudo isso? O PDF já tá lá, tá? Não exatamente esse aqui, porque esse eu faço pensando em mim, lendo para vocês, mas eu subi o PDF escrito, ele tá todo detalhado lá para vocês, tá? Então peguem lá, já está disponível para baixar lá no nosso material do Lab de conteúdo. E a gravação dessa aula também já deve estar subindo lá, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, mandem lá no grupo, conversem lá no grupo para tirar dúvidas. E não esqueçam, agora a gente tem 2 compromissos: mostrar todos os dias que já está arrumada para gravar. E quando botar uma caixinha de pergunta, mandar no grupo para as amigas perguntarem. Ah, Gabi, eu não consegui responder a caixinha da fulana porque eu não entendi o que ela faz. Chama a fulana no privado e avisa pra ela. Isso vai ajudar. Gente, a crítica ela é boa também. Ninguém vai estar criticando dizendo, olha, eu não entendo o que tu faz. Não, a gente vai estar, cara, não consegui perguntar porque não fez sentido pra mim. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai fazer esforço suficiente pra preciso deixar mais claro aquilo que eu faço. Lembrem que esse aqui é um grupo para se ajudar. Todo mundo tá aqui pra aprender e estudar. Fechado?
Time, espero que vocês tenham amado a aula de hoje. Eu gostei principalmente de conseguir entregar algo palpável para vocês começarem a colocar isso em prática, que é o prompt do chat. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar de uma forma bem legal. Eu adoro o ChatGPT, acho que ele funciona muito bem quando ele é bem treinado. A Uli falou, às vezes eu deixo caixinha bem livre e nem assim as pessoas perguntam. Às vezes o que queremos é qualquer pergunta, porque qualquer pergunta é oportunidade. Realmente. Mas vamos fazer testes de direcionamentos e não direcionamentos. Eu tenho certeza que agora com essa comunidade a gente vai ter mais perguntas. E uma coisa que eu acho que funciona é quando a gente começa a responder a caixinha, as pessoas vão lá e começam a perguntar mais. Porque, tipo, ela teve uma primeira ideia. Alguém perguntou, entendeu? Isso é uma coisa que funciona. Às vezes mandar uma primeira pergunta, sabe? Manda uma primeira pergunta tu mesma que dá um gatilho, uma criatividade para as outras. Ah, a Camila falou, seria ótimo isso, com esses feedbacks vamos construindo conteúdo. Sim, eu acho que todo mundo aqui tá nesse ponto, né? Que a gente sabe que uma crítica ela é uma ajuda. Ela não é uma tipo, nossa, eu sou uma pessoa horrível, nunca mais vou fazer conteúdo. Eu amo críticas, tá, gente? A Giovana falou pra mim hoje, crítica. Gabi, queria ver mais coisa do teu dia. Eu já vou ficar aqui, opa, o que que no meu dia eu posso mostrar mais? O que que faz legal? Tipo, mesmo que não tenha uma estratégia, como a Camila falou, não necessariamente tenha uma estratégia, porque os estratégicos eu já fiz. Eu já tô fazendo. Então, às vezes, tem coisas que eu posso só mostrar por mostrar, porque vocês querem acompanhar mais coisas da minha vida, entende? Gente, era isso. Continuamos com dúvidas e perguntas lá no nosso grupo para quem quiser. A gravação já deve estar entrando lá também, tá? A Oli falou: sou a prova de que a Gabi estava imersa nesses dias. Fiquei uma semana sem ver o rostinho dela. A gente trabalha no mesmo lugar, tá? Estamos no mesmo lugar. E sim, ela só me falou: Gabi, eu não te vi essa semana. Eu já tava lá em São Paulo. Falei, menina, só semana que vem agora. Eu fui Gente. dar oi pra ela, ela já tava assim, ai não, eu tô ocupada. Eu falei, Eu tá, falei só com o vim pai te dar dela, tá, mas oi. eu posso te dar oi? Eu falei, não, claro, pode. Gente, Tava mas eu imersa. realmente quis fazer de tudo para entregar uma aula muito completa para vocês. Esse assunto é um assunto diria que inovador, tá? Porque nem todo mundo ainda tá falando sobre stories serem a nova forma de criar comunidade, mas todos os grand creators já estão mais ativos, já estão fazendo mais stories. Um exemplo que eu sempre uso é a Manu City. Ela é uma pessoa extremamente presente nos stories dela. Todo dia ela fala. E ela é uma pessoa que eu tava até lendo disso, inclusive, hoje. A empresa dela tem ideia de faturamento de 80 milhões. A Good Day, que é a creatina dela em Gummy, 80 milhões em 2025. 8 vezes mais do que ela faturou em 2024. Ela vai pular de um faturamento de 10 milhões para um faturamento de 80 milhões. Aí vocês vêm me dizer que ser low profile é o que dá dinheiro. Aham. Jura, né? Jura? Criar comunidade. O que que essa menina fez? Criou comunidade. Como ela criou comunidade? Fazendo vlog. Vlog normalmente é uma série, como os stories. Eu amo isso do feed ser vitrine. O toque de organização agradece e ainda faz total sentido com o que falou nos stories. É verdade. Gente, vamos bater uma foto? Que da última aula eu esqueci, eu não tinha uma fotinho para compartilhar nos meus stories com vocês. Todo mundo tá sorrindo? Quem não tá com a câmera aberta? Ah, que lindas! Olha, abriram a câmera. Um, dois, três e. Fechou, time. Muito obrigada. Continuamos lá no grupo. Um beijo e até a próxima aula. Beijo!